Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Evangelho de João. Hoje eu quero começar uma série de mensagens com você, durante esse mês de setembro, sobre Siga Jesus em profunda compaixão. E aqui você está vendo essa imagem extraordinária, né? Não é uma imagem assim impactante. Essa imagem, ela é da cidade de Catânia, na Sicília, lá na Itália. Sicília é uma região da Itália, uma ilha, onde você tem o vulcão Etna, que é o vulcão mais ativo da Europa. É esse vulcão que está atrás. E o espantoso está justamente aí, que a cidade está aos pés desse vulcão. E se você observar, já subindo o vulcão, você já consegue ver algumas luzes. Parece que tem algumas pessoas, alguns locais ali que são habitados. E o espantoso dessa imagem, irmãos, o impressionante, é que esse vulcão é o vulcão mais ativo da Europa. Ele está em atividade há mais de 500 mil anos, e se tem registro de mais de 2.700 anos da atividade desse vulcão. Ele está ativo constantemente, continuamente. Ele não dorme em tempo algum. Todos os dias os seus habitantes, os habitantes de Catânia, sentem os tremores por causa da movimentação do próprio vulcão. Lava e sai. Abriu-se esse ano, tivemos 3 erupções só esse ano nesse vulcão, e abriu-se uma cratera onde uma cascata de lava emana continuamente, diariamente, de noite, de lava, ok? Esse vulcão solta uma fumaça, e não apenas isso, uma fuligem que cobre a cidade inteira. Tudo fica tomado, às vezes, por uma camada de até 10, 30 centímetros de fuligem. É o que é um transtorno para toda essa cidade. E você, olhando para um vulcão tão ativo como esse, o que me impressiona, meus irmãos, é que esta cidade é maior do que a nossa cidade de Samambaia. Essa cidade tem mais de 300 mil habitantes. Você tem um spa, você tem lojas, você tem supermercado, hotel 3 estrelas, você tem turismo, você tem um mar belíssimo nessa cidade, ok? Você tem um turismo que funciona em torno do próprio vulcão. O vulcão é um ponto turístico. Turistas vêm de várias partes do mundo para olhar o vulcão à noite, ver as lavas, o espetáculo que lá se encontra. E essa imagem mostra para gente como o ser humano, ele é capaz de tornar aquilo que é altamente perigoso numa coisa invisível. O perigo, para quem mora nesta cidade, parece que não existe. As pessoas convivem com a ameaça contínua, constante, de uma erupção que pode acabar com toda a cidade, E as pessoas vivem, fazem comércio, constroem suas vidas, trabalham, se divertem aos pés, nos braços da própria morte. E essa imagem tão impressionante, ela alude muito bem à condição de todo ser humano sem Cristo Jesus, de toda a humanidade sem Cristo Jesus, porque assim como os habitantes de Catânia estão nessa condição de a qualquer momento, e os sinais vão se dando vez tras vez, mas a qualquer momento uma erupção pode se desencadear gigantesca, e a lava não vai escolher
se vai passar só por uma rua, ou se vai atingir só o pessoal que é rico, ou se vai atingir só pessoas de tal idade, ou enfim, não faz escolha alguma. O juízo vai atingindo qualquer pessoa, independentemente de qualquer situação em que essa pessoa esteja. Meus irmãos, isso mostra para a gente exatamente a situação, exemplifica muito bem a situação de todo aquele que está sem Cristo Jesus, e assim estivemos nós. Nós entendemos um pouco as pessoas dessa cidade, porque também estivemos assim. Não estávamos interessados nem preocupados no perigo que estávamos vivendo, sobre o pecado, sobre a morte. Como Paulo vai dizer, nós estávamos no império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, mas lá vivíamos e nos divertíamos e lá fazíamos tudo, mas parece que todo o perigo que lá estava, nós não nos dávamos conta daquilo. E compaixão, meus amados irmãos, é exatamente o que o Senhor fez. Nós estávamos até acostumados com o perigo iminente, dele o fazíamos invisível aos nossos olhos, mas Deus veio até nós. E em João capítulo 3, acompanhe comigo esse texto. João capítulo 3, diz assim, versículo 14, João 3,14: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome, na pessoa do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, para que as suas obras não sejam manifestadas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, e eu gostaria de meditar com você sobre seguir a Jesus nessa profunda compaixão. Jesus está diante de Nicodemos, um homem rico, um homem extremamente inteligente, um religioso do maior calibre da nação de Israel. Ninguém superava ele em toda a sua religiosidade, centenas de leituras do Antigo Testamento, orava 3 vezes por dia, ia 2 vezes por dia no culto, jejuava 2 vezes por semana, batizava-se até 7 vezes por dia em lavamentos. Um homem que dedicou toda a sua vida a essa religiosidade. E Jesus está contando a esse homem, anunciando a esse homem o evangelho da graça de Deus. E a gente às vezes pensa que compaixão é apenas aquele que é o pobre, o necessitado, o aflito, ao mendigo, ou aquela pessoa que está passando por doenças ou grandes aflições. E é verdade, essas pessoas precisam de compaixão, mas a própria situação em que o texto nos apresenta mostra que compaixão deve ser, essa compaixão divina deve ser apresentada a todo ser humano.
ao rico, ao idoso, ao religioso, à criança. A compaixão da graça de Deus deve ser estendida a todos, porque todos pecaram, independentemente das classes, da situação e da religiosidade que essa pessoa tenha. Deus estende a sua compaixão a todos, e o Senhor Jesus, no versículo 14, expressando para Nicodemos a graça de Deus, toma como exemplo aquele momento que acontece no livro de Números, quando o povo de Israel está murmurando. Eles queriam voltar para o Egito. Eles disseram: é melhor ser escravo no Egito do que caminhar com Deus para a terra prometida, comendo esse pão nojento, literalmente do hebraico aqui, esse pão nojento, esse maná nojento que nós temos recebido aqui todo dia. E essa ingratidão que Israel está tendo, na realidade eles estavam na roda da morte como escravos do Egito, e Deus, na sua bondade, na sua graça, envia Moisés e os tira dali com as 10 pragas e os 10 sinais para libertá-los da mão de Faraó, e os conduz para a terra prometida. E eles estão reclamando, murmurando da proteção, da provisão, da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Meus irmãos, e o juízo vem sobre eles. Serpentes abrasadoras, venenosas, vão e se multiplicam e vão mordendo pessoas por dentro do povo. E o mesmo Deus que pune é o mesmo Deus que tem misericórdia. Então Moisés clama ao Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia do teu povo. E Deus fala para Moisés: faz uma serpente de bronze e levante ela bem alto numa haste, e todo aquele, anuncia para o povo que todo aquele que for mordido pelas serpentes deve olhar para essa serpente de bronze, e aquele que olhar para essa serpente de bronze não morrerá das picadas das serpentes. E Jesus está dizendo exatamente isso. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Meus irmãos, a graça de Deus, a bondade de Deus, a compaixão de Deus se revela no Evangelho. O amor de Deus se revela no Evangelho. Mesmo nas nossas trevas, mesmo na ingratidão do povo de Israel, Deus usa de misericórdia. Quantas vezes, repetidas vezes, a graça de Deus se estende, vez tras vez, ano após ano, décadas, séculos e milênios. A bondade e a graça e a compaixão de Deus se estende sobre a humanidade, sobre a nação de Israel, mas também sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de nós. E a compaixão está aí. É que Deus, Ele agiu em favor em nossa direção, mas nós não pedimos isso, nós não clamamos por isso, nós não pedimos um Salvador. Nós não estamos dizendo: Senhor, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Não, a compaixão partiu de Deus, ela nasceu de Deus, foi a graça de Deus, foi a misericórdia de Deus, foi a iniciativa de Deus a nosso favor. E aqui está a missão de Deus, é que quando nós caímos, Deus agiu em misericórdia, Deus estendeu esse favor até nós, e Deus chama a sua igreja, Deus chama a cada cristão, Deus chama o seu povo para participar dessa missão de misericórdia, dessa missão de compaixão pelo mundo, pelas pessoas, pela comunidade, pelas nossas famílias, como o texto sagrado que nós lemos, que Deus está agindo em compaixão, em profunda misericórdia com aqueles que estão perdidos. Nós não podemos, assim como o nosso Pai Celestial não ficou parado diante
da destruição de uma cidade inteira, de uma humanidade inteira, de um povo inteiro, nós também não podemos ficar parados e ver, sem agir com compaixão, a destruição das pessoas. Precisamos nos unir a Deus, sob a sua graça e o seu poder, para agir em profunda compaixão para com as pessoas que estão ao nosso redor. E aqui nós vemos, irmãos, que a compaixão de Deus, ela nasce no seu coração. A missão nasce no coração de Deus. Olha o versículo 14 e o 15 comigo. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem, aqui Jesus, seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo. Veja, esse versículo que é o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, ele é a resposta do amor de Deus para com a humanidade. É a resposta de compaixão. A missão nasce no coração de Deus. Esse ato de salvar, essa decisão em salvar, nasce de um coração cheio de amor, cheio de compaixão. Jesus não morreu na cruz para Deus amar você. Não, é o contrário. Jesus morreu naquela cruz porque Deus amou você. A ação de enviar a Cristo, esse porquê Deus amou o mundo, é realmente a resposta do amor de Deus por mim e por você. O ato de compaixão que Deus teve por nós. Nós que não queríamos um Salvador, nós que não buscávamos uma salvação, nós que achávamos que poderíamos nos salvar a nós mesmos, Deus agiu em compaixão em nosso favor. Então, irmão, a missão, ela se inicia no coração. É um coração que ama aquele que está perdido. E essa é a missão que Deus nos chama a participar. Porque, irmão, se algo maravilhoso na vida do cristão é o desfrutar diariamente desse amor de Deus. É você saber que meio às lutas, às dificuldades, os problemas, enfermidades, você sabe que existe esse Deus maravilhoso, esse Pai de amor, que amou você, que está com você, que cuida de você, e que enche seu coração de paz, de consolo, de conforto, em meio a qualquer situação. É isso que nós desfrutamos diariamente. Mas aquele que está sem Cristo, aquele que está perdido, que esperança pode ele ter? Que consolo tem alguém que está sem Cristo Jesus? Meus irmãos, e a nossa atitude é o que Deus quer compartilhar com os nossos corações, é que nós venhamos a amar, e da mesma forma que nasce em nossos corações essa compaixão, e que façamos parte, junto com o nosso Deus, dessa ação de amor. Nós vivemos, irmãos, no momento da história onde não se tem um comparativo sobre a questão do egoísmo. O ser humano sempre foi egoísta, sempre. Isso é uma característica do ser humano. O ser humano sempre teve algum nível de individualismo exagerado, mas nós nunca tivemos, como nos nossos dias, algo que tenha um comparativo, uma proporcionalidade, ou que você possa olhar para trás e dizer, olha, nesse ponto da história foi exatamente assim. Não temos. Nós vivemos o fenômeno do hiperindividualismo, do egoísmo ao extremo, da indiferença absoluta. Meus irmãos, e nós não podemos permitir que esse mal tão terrível adentre o nosso coração, porque se o egoísmo é natural ao ser humano, a todos
você que a compaixão é divina. O amor é de Deus, porque Deus é amor, Deus é graça, Deus é compaixão, Deus é misericórdia. Irmãos, nós somos forçados, nós somos trazidos, indicados, direcionados, empurrados diariamente, cada vez mais para o egoísmo, para cuidar da nossa própria felicidade, para olhar para nós mesmos e não somente para nós mesmos. Mas o Evangelho nos tira dessa condição, porque Deus amou o mundo e deu. O amor bíblico, o amor divino é dar. O amor divino não é centralizar-se, mas é colocar como centro de tudo a pessoa amada. É colocar como centro, como alvo da compaixão, as pessoas a quem amamos. O amor humano centraliza você mesmo. Tudo diz respeito a você. O que eu sou, o que eu quero, o que eu espero, o que eu sonho, o que eu desejo, os meus alvos, os meus objetivos, tudo sou eu e mais eu. Tudo é por mim, para mim. Mas o Evangelho não, queridos. O Evangelho, ele nos mostra que o amor de Deus é Deus se esvaziando. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O dono do universo, o Rei da glória, esvaziando-se, saindo do trono da glória e fazendo-se homem como nós, humilhando-se em forma humana e sendo fiel até a morte de cruz. Essa é a missão. A missão é amar as pessoas. A missão é estar com o coração cheio de compaixão pelas pessoas. E é isso que Deus espera de mim e de você. É isso que Deus espera da sua igreja. Corações cheios de compaixão e de amor por todos aqueles que estão perdidos, por todos aqueles que estão sem Cristo Jesus. Foi por isso que Jesus coloca esse exemplo maravilhoso aqui para Nicodemos. Nicodemos está perdido. Nicodemos, ele está tão morto quanto os piores bêbados e prostitutas de Israel naquela época. Ele não é um homem melhor pela sua religiosidade. Ele não é um homem mais próximo de Deus. Porque como ele vai se aproximar de Deus pelos seus pecados? Como ele vai, por meio de ações humanas, boas obras, ou seja lá pelo que for, pela religiosidade, aproximar-se de Deus? É impossível. Por isso que Jesus inicia esse capítulo dizendo para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E repete novamente: se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Irmãos, a misericórdia, a compaixão, ela se estende para todos, para todos. Esse amor de Deus se estende para todos. Essa missão que é nossa. Deus amou o mundo, todas as etnias, todas as famílias da terra, todos os povos da terra, não importam quantas pessoas e quão diferentes elas são, Deus amou o mundo. O amor de Deus abraça a humanidade inteira. Sua graça, sua bondade, sua misericórdia, sua compaixão. Todo ser humano desfruta dela, dia após dia da sua vida, dia após dia. A graça e a misericórdia de Deus se faz presente. Por isso que Jesus vai dizer, e essa deve ser a nossa atitude: importa, olha o versículo 14, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Esse mundo, essa cultura, ela é como um deserto, é como a cidade que nós vimos na imagem, nos braços da morte. E nesse deserto, e na iminência da destruição, importa, é necessário, é imperativo, é inegociável que o Filho do Homem seja levantado em alto, para que
cobertos e cheios do veneno do pecado em suas vidas, possam olhar para o bom Salvador pregado naquela cruz. Então, meu irmão, levante o Cristo crucificado o mais alto possível. Faça de Cristo crucificado o ponto central dos seus pensamentos, das suas palavras, do seu viver. Jesus precisa ser levantado, e Ele é levantado naquela cruz, e essa igreja precisa levantar para esta comunidade a pessoa maravilhosa do crucificado naquela cruz, a imagem da qual todos querem fugir, a imagem que ninguém quer ver, que as pessoas querem cobrir os olhos, mas Ele precisa ser levantado para que todo aquele que olhe para Ele receba a vida eterna. Então, levante o crucificado aos olhos dos pecadores, daqueles que têm os seus pecados nos tons mais terríveis, que têm os pecados mais graves. Não importam quais são os pecados que essas pessoas tenham, levante a Cristo para essas pessoas. Mas quando você encontrar um religioso, levante Cristo mais alto ainda, porque o religioso, ele tem algo dentro de si. Eu estou salvo, eu vou à igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço boas obras, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então ele tem N coisas na frente, que ele está dizendo para Deus: Deus, eu me salvo a mim mesmo, por quem eu sou, pelo que eu faço. Isso impede o religioso de olhar a Cristo. Por isso que Jesus está dizendo essas palavras justamente para o homem mais religioso da nação de Israel, Nicodemos, dizendo para ele: Nicodemos, você precisa olhar para mim. A salvação está em mim, eu sou o Salvador, não há salvação fora de mim. Apesar de toda a sua religiosidade, Nicodemos, você está morto, e nada do que você faça pode salvar você. Os religiosos, eles precisam que Cristo seja levantado mais alto, e a imagem de Cristo crucificado precisa ficar mais nítida para eles, porque quando você encontra uma pessoa que está vivendo, como a linguagem popular diz, está vivendo na bagaceira, essa pessoa logo diz: realmente, eu preciso de Cristo, eu preciso do perdão dos meus pecados, eu vivo em trevas mesmo. Mas o religioso, o que ele vai pensar? O que ele diz? Não, eu amo a Deus, eu vivo, Deus para mim é tudo, eu já tenho Deus na minha vida. E como Jesus disse para os religiosos em sua época, os publicanos e as prostitutas vão entrar na frente de vocês no reino dos céus, e vocês vão ficar de fora, porque eles reconhecem os seus pecados e vocês não. Meus irmãos amados, quando você encontrar um religioso, levante Cristo ainda mais alto, fale do Evangelho, mostre a realidade dos pecados. Isso é compaixão, isso é misericórdia, essa é a atitude que Deus deseja que tenhamos, corações compungidos, tomados do amor de Deus, que possam pregar o Evangelho de Cristo. Mostre as 5 feridas de Jesus, mostre o lado de Jesus jorrando sangue e água. Houve um infarto, o coração de Jesus derrete-se na morte, Ele derramou a sua alma na morte, por causa de mim e de você, por causa de cada um de nós. Então você anuncia Cristo, você anuncia o Evangelho, você leva essas pessoas a Cristo Jesus, aquele que está doente, aquele que está enfermo, aquele que está sofrendo. Levante a Jesus naquela cruz, mostre para eles a ressurreição de Jesus, que Ele venceu a morte, que Ele venceu o diabo, que Ele venceu o pecado. Levante mais alto ainda a cruz de Cristo para aqueles que são ricos e bem-sucedidos, como aquela parábola que Jesus disse, como aquela igreja que disse para Jesus: eu estou rico,
e abastado. Eu não preciso de coisa boa. E Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta, dizendo: eis que estou à porta e bato. Para essas pessoas que estão no sucesso, no aparente sucesso, que estão ricos e abastados, apresente Cristo então mais alto ainda, e mostre para eles a necessidade de Cristo, a necessidade do Salvador. Fale bem alto as palavras do perdão de Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas também mostre para eles o inferno que Jesus sofreu. Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, como essas pessoas precisam entender que se elas não forem a Cristo, elas serão eternamente afastadas de Deus. Elas estarão eternamente banidas, como diz Paulo em Tessalonicenses, banidas da presença gloriosa de Deus. Como nós precisamos pregar o Evangelho, como nós precisamos ter corações cheios de compaixão. Irmão, quando você dá uma cesta básica, quando você dá uma esmola, seu coração se quebra às vezes diante de alguém. Quantas vezes você está lá no seu carro, para no semáforo, passa um menino vendendo um doce, ou uma senhora vendendo água, aquilo quebra seu coração, calor, meio-dia, o sol está a pino. Você olha aquela pessoa ali vendendo aquela água, ganhando centavos daquela situação. Aí você pensa: meu Deus, o que essa pessoa comeu hoje? Onde essa pessoa vai dormir? Saindo daqui, para onde essa pessoa vai? Onde essa pessoa mora? Em que condições vive essa pessoa? E às vezes você vê até uma mãe ali que está com o filho numa sombra debaixo de uma árvore, enquanto a mãezinha ou o paizinho está ali vendendo alguma coisa entre os carros. E aquilo quebra o seu coração. Aquilo quebra o seu coração. E quando a pessoa vem vendendo, você abaixa o vidro rápido, cada um dinheiro que você tem ali em mão, o mais rápido possível, antes do sinal abrir, e você entrega para a pessoa, e a pessoa vai te dar a balinha, ou a água, ou sei lá o que, e você diz: não, e a pessoa te agradece e diz: Deus te abençoe. Essa misericórdia, essa compaixão é tão bonita, queridos. Ela é tão maravilhosa, é algo tão poderoso isso. E todos temos que sentir isso. Mas essa misericórdia, essa compaixão, vai durar quanto tempo na vida daquela pessoa? Aquele dinheiro, que é uma bênção, quanto tempo vai durar? Naquele dia, e só aquele dia. Meu irmão, mas quando você prega o Evangelho, quando você prega o Evangelho para uma criança, para um jovem, um adolescente, um homem, uma mulher, uma família, um idoso, não importa se está rico ou se está pobre, se está coberto de ouro, de lixo, quando você prega o Evangelho, essa é uma compaixão eterna, meus irmãos. Essa é uma misericórdia das misericórdias. Essa é a alma, é o espírito do Evangelho, é o coração do Evangelho. Essa misericórdia que você olha e sabe que essa pessoa está eternamente perdida. O que será dessa pessoa eternamente sem Cristo? E você que já teve seus olhos abertos, não pode ficar acomodado como essas pessoas dessa cidade que nós vimos. A morte para elas é invisível. E um dia você também estava cego, mas agora você já enxerga a luz de Cristo Jesus. Você não pode olhar o mundo, a condição que as pessoas se encontram, da mesma forma que elas enxergam. Você não pode olhar a tragédia eterna para a qual essas pessoas estão caminhando e olhar isso como elas mesmas estão olhando. Você precisa ver isso aos olhos da cruz, aos olhos de Cristo Jesus. Então seu coração se enche de compaixão, então seu coração se enche de amor, de graça, e você anuncia o Evangelho, e você prega o Evangelho,
e você testemunha do Evangelho, uma e outra vez, e mais outra vez, e quando você tem oportunidade, você fala dessa esperança maravilhosa de Cristo Jesus, e quando a oportunidade não tem, você cria para a glória de Deus a oportunidade de mais uma vez anunciar o grande e eterno amor, a grande e eterna compaixão de Deus. Então levante a Cristo crucificado, mas levante também a grandeza do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Levante, irmão, o adendo aqui, o acréscimo extraordinário, que deu o seu Filho unigênito, é a força desse amor, é o aumentativo, é o superlativo desse amor. Um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, para eles a vida do filho é mais preciosa do que a sua própria vida, e tudo que tem, dou tudo pela vida do meu filho, dou toda a minha vida, eu me dou no lugar da vida do meu filho. O verdadeiro pai, a verdadeira mãe tem esse sentimento e essa atitude diária. Deus, Ele entregou o seu único filho, o melhor que Ele tinha, o único que Ele tinha. Ele entregou, Ele deu o seu amor, Ele deu o seu filho, e Ele poderia ter dado riquezas, Ele poderia ter dado anjos. Não, Ele deu o seu único filho, para morrer naquela cruz. Aqui está, irmão, o poder desse amor. E o versículo 17 desse capítulo 3, olha comigo, o versículo 17 que já lemos, mas ele intensifica a força desse versículo, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja, esse amor de Deus, essa compaixão que entrega o Filho, o seu único Filho, o seu amor, com o qual Ele sempre esteve unido por toda a eternidade. Ele diz que o universo, eu e o Pai somos um, e para sempre será assim, eternamente, um Pai e um Filho, inseparáveis, um ao outro, e Ele é entregue. Deus faz a oferta naquela cruz. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. A salvação está nele. O mundo pode ser salvo e unicamente salvo por Ele. Não há salvação em nenhum outro, apenas em Cristo. Levante isso em alto, levante o amor de Deus, levante a graça de Deus tão alta como você puder. Fale para as pessoas, anuncie para as pessoas o quanto Deus as ama. É essa grande novidade, essa grande notícia, que Deus quer que todos saibam do grande amor dele, que deu o seu único Filho naquela cruz, seu Filho perfeito, seu Filho santo. Deus é luz inacessível, que o homem algum jamais viu, nem poderá ver. E o Pai e o Filho estão unidos em pleno e eterno amor. E o Filho deixa o Pai e vem até nós, e se faz carne para morrer em nosso lugar, e assumir os nossos pecados, e ser manchado com todo o nosso pecado, a nossa imoralidade, a nossa injustiça, a nossa violência, com todas as nossas maldições. O Filho amado agora tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas maldições. Ele está como um bolo de carne moído, de tantos flagelos, totalmente desfigurado, sangrando, ossos expostos, porque nos flagelos
flagelos, a carne se solta, se desprende dos ossos, sangue jorrando, totalmente desfigurado naquela cruz, nu. Não existe aquela fraldinha que obviamente se coloca para que não seja tão escandalosa a crucificação, mas que era feita o indivíduo totalmente nu, crucificado. E ali está o nosso Senhor, empurrando-se, sustentando todo o seu corpo em 3 pregos enferrujados, subindo dolorosamente para inspirar um pouco de oxigênio e descer, soltando seu corpo que pende aos cravos. E ele vai nesse movimento exaustivo para respirar, até que a pessoa não tem mais forças, até que a pessoa não tem mais condições, e ali está o nosso Salvador. E ele diz: Deus meu, por que você me desamparou? Aqui estava, ali estava você naquela cruz, pecador, eu e você. Daqui a 10.000 anos nós estaremos naquela cruz, sofrendo os nossos pecados. Daqui a 1 milhão de anos estaremos naquele inferno, sofrendo os nossos pecados. E todo o cálice da ira que estava sobre nós, de Deus, todo o juízo que estava sobre nós, o justo juízo de Deus, ele bebeu o cálice sozinho até o fim e entregou sua vida ao Pai. Ele amou você, ele amou você. Você não pode esquecer disso. Isso não é um conto de fadas, isso não pode ser algo que às vezes você lembra na sua vida. Não, meus irmãos, esse é o ponto central da nossa existência. Nada é maior do que Cristo, nada é maior do que isso, meus amados irmãos. Isso tem que ser a razão de você viver, a razão de você acordar, trabalhar, estudar. Essa deve ser, e esse deve ser o ponto focal e central da sua existência. E nada é mais importante no mundo do que isso, porque tudo vai passar, todas as pessoas vão passar por essa terra, nada, ninguém levará daqui, mas a salvação, ela é eterna. A salvação em Cristo Jesus é para sempre, e você precisa pregar, porque como as pessoas vão ouvir o Evangelho se você se calar? Como as pessoas vão crer se elas não ouviram o Evangelho? Elas precisam ouvir, e a fé vem pelo ouvir essa mensagem. E enquanto você prega, o Espírito maravilhoso de Cristo está trabalhando junto com a sua voz, operando no coração daquele que está perdido. Você está trabalhando junto com Deus, amado irmão, a salvação daquele que está perdido. Essa é a obra maior, mais extraordinária do universo. Não tem emprego, não tem profissão, não tem diploma, não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo que se equipare a você pregar o Evangelho, meu amado. Não tem nada que se equipare à mensagem da cruz. É o trabalho mais sublime, mais elevado. Você se une a Deus em compaixão. O amor de Deus pelas pessoas é derramado em seu coração. Você olha para as pessoas, as vê perdidas e age em amor, pregando o Evangelho para elas, pregando a esperança de Deus para elas. Deixe o Espírito de Deus usar você, deixe o Espírito de Deus usar a sua vida para pregar esse Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem que pode salvar, a única mensagem que pode salvar alguém. Você pode enfeitar a igreja,
Você pode ter música na igreja. Você pode ter o melhor som na igreja, a melhor iluminação na igreja. Você pode ter os melhores músicos na igreja. Você pode ter o melhor pregador naquela igreja. Você pode ter as melhores atividades, a melhor agenda. Mas se você não tem a mensagem da cruz, ninguém é salvo. Você pode pegar um cadáver, lavar um cadáver, maquiar um cadáver, vestir um cadáver, mas ele vai continuar sendo um cadáver. Só Deus pode dar vida. Só Ele pode ressuscitar dentre os mortos. E a mensagem que ressuscita dentre os mortos é essa mensagem. Você tem a mensagem mais poderosa do universo nos seus lábios, o Evangelho. Ela ressuscita os mortos. Ela ressuscita, ela rompe as cadeias da morte. Ela quebra os laços do diabo. A pessoa está no inferno e Deus a arranca do império das trevas e traz para o reino do Filho do seu amor, por meio da mensagem do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Meu irmão, que mensagem que você tem? Pregue o Evangelho, irmão amado. Pregue. É a mensagem mais gloriosa, mais exaltada que você pode ter. É a tarefa mais sublime que você pode receber. É a mensagem mais poderosa do mundo, o Evangelho. Ninguém pode vencer o Evangelho. Nem o diabo pode vencer. Nem o pecado pode vencer. Nem a cultura pode vencer. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o Evangelho. Pode salvar a todo. Não existe limite, barreira para o Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. E levante essa fé o mais alto possível, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Coloque isso tão alto para que todos vejam. Coloque isso tão alto, tão elevado, tão sublime. Exalte a fé em Cristo de forma tão elevada que as pessoas venham a Ele. Você não é salvo porque sofre. Você não é salvo porque é pobre. Você não é salvo por idade. Você não é salvo por classe. Você não é salvo por religiosidade. Nada disso te salva. Não, fulano de tal passou uma vida inteira doente, deitado numa cama. Irmão, a pessoa pode estar nessa condição, cheia de amargura, de ódio e de inveja no seu coração. Amargurado contra Deus, ressentido de Deus. O sofrimento não salva ninguém. O sofrimento não melhora ninguém. Ninguém é salvo porque sofre. Ninguém é salvo porque é pobre. Tire a ideia do alto da compadecida da sua mente. Essa teologia católica totalmente errada, que as pessoas são salvas pelo sofrimento. Não! Nós somos salvos, como diz esse texto, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Crer não é qualquer um tem fé, até os demônios creem e tremem. Não é essa fé, não é a fé do milagre. Fé do milagre um monte de gente tem. Jesus curou milhares de pessoas e poucas foram salvas. Não é fé para milagre, não é fé que tem medo de Deus ou que acredita que Deus existe. Essa fé até os demônios têm. A fé aqui, para que todo aquele que nele crê. Crê em quem? Em Cristo. Crê no que Cristo é. Crê no que Cristo fez na cruz. Crê que Ele morreu naquela cruz. Crê que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados e maldições. Crê que Ele entregou sua vida e derramou sua vida na morte. Crê que Ele ressuscitou dentre os mortos. Crê na pessoa de Cristo, no que Ele fez. Essa fé é olhar para Ele. É olhar, assim como aqueles que foram mordidos pela serpente olhavam. Tudo que eles tinham que fazer é olhar. Como Deus diz nos Salmos: olhai para mim
e sede salvos, vós, todos os confins da terra. Olhar para a salvação, olhar para o Salvador, crer em Cristo Jesus. Crer são mãos sujas de pecado, vazias de qualquer justiça, tomadas de impureza do pecado, mãos vazias que se estendem a Deus para receber a salvação. Sabe, a missão é que mendigos estão contando para outros mendigos onde receberam a graça, a salvação de Deus. Eu era cego, agora vejo. Eu então agora faço o mesmo. Como disseram aqueles 3 leprosos do lado de fora da cidade de Samaria, e dentro de Samaria as mães estavam comendo, cozinhando seus filhos, e tinha gente comendo fezes de pombo, pagando preço em prata. Tamanha era a fome dentro da cidade. E eles, pela graça de Deus, Deus mandou os inimigos embora pelo seu poder. Os inimigos ouviram um grande estrondo, acharam que os inimigos vieram ajudar Israel e saíram correndo, deixando tudo para trás. E eles entraram no acampamento, não tinha ninguém, comeram, beberam, pegaram ouro, prata, vestes, esconderam, entraram em outra tenda, em outra. E então eles pararam e disseram: não fazemos bem, porque hoje é dia de salvação, e nós nos calamos. Quando você se cala, as pessoas estão se destruindo no pecado, igreja. Levanta-te, abre tua boca, prega o Evangelho, porque quando você prega o Evangelho, Deus está usando você, Deus está falando através de você. Pregue o Evangelho, levante a fé. Ah, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo, não importa. Deus não quer saber quem você é. Creia nele. Não tem obras, não tem sofrimento, não tem nada. Venha a Ele. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, venham a Cristo e Ele os salvará. E Ele os salvará. Sem preço, sem dinheiro, sem obra alguma, Ele está te perdoando, Ele está te aceitando. Levante a fé bem alto, mas também levante a vida eterna, que é exatamente a vida de Deus por nós. O amor de Deus traz a vida de Deus para todo aquele que nele crê. Vivendo em destruição, no pecado, na morte, agora, através do novo nascimento, a vida de Deus, a vida eterna, a vida de Cristo, o Espírito de Cristo, pela fé no Senhor Jesus, veio sobre nós. A salvação chegou. E agora você vive a vida de Deus. Isso é a vida eterna. A vida eterna, eu não estou esperando morrer para viver a vida eterna, não. Eu já vivo a vida eterna a partir do momento que Deus me salvou naquela cruz. A partir do momento do novo nascimento, eu já estou na vida eterna. Eu já estou desfrutando da presença, da comunhão do meu Pai Celestial, porque essa é a vida eterna. Esse relacionamento de amor com Deus é sair da morte para a vida, da destruição para uma nova vida em Cristo. Essa é a vida eterna. Levante alto aquele prazer, o gozo que o mundo não dá. Você lembra exatamente como era, que você se lançava a desfrutar tudo e todos os prazeres que o mundo te oferecia, e depois nada daquilo fazia sentido, e um vazio profundo na sua alma. E o texto diz: todo aquele que chamar por Deus, Joel 2,36, todo aquele que chamar por Deus será salvo. A única coisa que você tem que fazer é chamar por Deus. Meu amado irmão, a vida eterna. Levante alto,
Aquele que está em Cristo é uma nova pessoa, uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Há uma nova vida, um novo início, um start aí. Há um novo começo, há uma nova história. Agora você não vive mais sobre a história do passado. A partir de agora, você vai construir uma nova história em Cristo Jesus, ao lado de Deus. Esse é o Evangelho. Então levante essa vida eterna bem alta. Não que algo que vai acontecer, mas que já aconteceu e que está acontecendo em Cristo, mas que será plenipotente na segunda vinda do nosso Salvador. A vida eterna. Estaremos junto com o nosso Senhor para sempre. Nunca estaremos separados dele, porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Às vezes você prega o Evangelho para alguém e a pessoa diz assim: mas eu tenho medo de me entregar para Deus, porque eu tenho medo de não ser fiel. Eu tinha esse medo. Não sei se você tinha esse medo. Eu tinha esse medo. Eu falei: meu Deus, eu vou me entregar para ti, eu não vou conseguir te seguir, eu não vou conseguir te obedecer, eu não vou conseguir ser fiel a ti. Se vier um sofrimento, eu vou te abandonar. Se as tentações vierem, eu vou te deixar, Senhor. Eu me conheço, eu sei quem eu sou, mas eu não entendi que o Evangelho não é que eu estou agarrado em Deus, pendurado, como se eu estivesse pendurado numa trave e segurando com todas as minhas forças. Não. O Evangelho é que você está nas mãos de Deus e Ele te segura. Ele está com você. Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sou um bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, 27. Eu as conheço, elas me seguem. Jamais seguirão estranho. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais morrerão. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Só alguém mais forte que Deus poderá tirar você do amor de Deus, poderá tirar você de Cristo Jesus. Só alguém mais forte que Deus pode juntar-se o inferno inteiro, o diabo, todos os demônios, o mundo, a cultura, a morte, a vida, os perigos, doença, tentações, lutas, o seu próprio coração. Você está nas mãos do seu Senhor. Então entregue-se a Ele. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem, meus irmãos. A vida eterna. A vida eterna. Deus nos chama ao ministério mais maravilhoso que existe: pregar o Evangelho. A tarefa mais relevante que qualquer ser humano pode fazer. Não tem uma tarefa mais urgente, mais relevante, mais poderosa. Nada, absolutamente. Anunciar a única salvação, que é Cristo Jesus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2,32. Como, porém, invocarão se eles não ouviram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? Se você não pregar, não tem salvação. Se você não pregar, não tem fé. Se você não pregar, se você se calar, as pessoas vão perecer. Dentro das nossas casas, na nossa vizinhança, na nossa família, onde estivermos. Mas não seja egoísta. Não pense só na sua família. Sua família é muito importante para Deus. Mas nós temos uma cidade inteira ao nosso lado. Nós temos pessoas e famílias que trabalham conosco, estudam conosco. Pregue o Evangelho para elas. Anunciar o Evangelho é uma compaixão eterna. Todas as outras são temporárias. Que o seu coração se encha de compaixão celestial por aqueles que já estão condenados. Porque o texto sagrado, irmão, diz exatamente isso. Exatamente isso. Versículo 18. Quem nele crê, não é condenado, mas
o que não crê já está condenado. Há uma condenação presente sobre todo aquele que não crê. Não importa se é homem, se é mulher, se é pobre, se é rico, se está sofrendo numa cama ou se está em pleno vigor, não importa se é um ateu ou um religioso do maior calibre que for, não importa quem seja, está condenado, não será, já está condenado. E olha o versículo comigo, 18. Por quê? Porque não crê na pessoa, no nome do unigênito Filho de Deus. Pregue, irmão, pregue, porque o versículo seguinte é espantoso. O julgamento é esse: a luz, não uma luz, a luz, Cristo veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aqui está a necessidade de oração, da ação de Deus, da intervenção de Deus. Sabe por quê? Porque eu amei mais as trevas do que a luz. Porque você amou mais as trevas do que a luz. Porque todo ser humano amou mais as trevas do que a luz. E se Deus não agir, se nós não orarmos intensa e profundamente por essas pessoas, e se não pregarmos o amor de Deus e a compaixão de Deus, sem diminuir o juízo, porque o mesmo Deus que está falando no versículo 16, que amou o mundo de tal maneira, é o mesmo Senhor Jesus, que no versículo 18 e 19 está dizendo que quem não crê nele já está condenado. Compaixão não é diminuir o pecado e a culpa de ninguém. Compaixão é oferecer perdão em Cristo. Isso é compaixão. Meus amados, que Deus nos levante como igreja para pregarmos o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por favor, conheça de pé e vamos orar ao nosso bondoso Deus. Feche seus olhos.